Queridos irmãos, bom dia. Vamos começar? Vamos orar então? E a gente começa. Ô Dé, já que você está por aí, ora pra gente, pede as bênçãos de Deus, por favor. Opa, pode deixar. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, por esse dia de sol, por esse domingo, pela nossa semana, Senhor. E é tão bom estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais de Ti. Quero te pedir que o Senhor nos abençoe, use o Felipe para falar aos nossos corações, Senhor, que a gente aprenda mais um pouquinho sobre Ti. Podemos, assim, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer falar para a gente, Senhor, e a gente usar aí durante a semana, no nosso trabalho, Senhor, nas nossas escolas, faculdades, Senhor, mostrando para as outras pessoas quem é Cristo nas nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, beleza, gente. Vamos abrir lá, então, em 1 Timóteo. Nós estamos caminhando aí por essa carta paulina. E semana passada, o Silas caminhou com a gente pelo 5, né? E nós fomos até o 16. E a gente precisa pegar do 17 em diante. Como semana que vem eu também vou dar aula, eu não estou com muita pressa de terminar o 5 inteiro. Na verdade, o tema invade até o capítulo 6, versículo 2, tá bom? Se você pegar todo o contexto do capítulo 5, você vai perceber que Paulo está falando para grupos, ok? Ele fala, em primeiro lugar, para as viúvas da igreja, e aí a gente aprende aqui no capítulo que Paulo dá algumas orientações quanto ao tipo de viúva que a igreja deveria sustentar, que eram viúvas necessitadas, pobres mesmo, né? A situação de viuvez naquela época era muito complicada, porque quem mantia normalmente as mulheres eram os homens, né? Tanto o marido como os filhos. E essa viúva aqui, ela não tem sustento. Então, imaginando que ela não tem nem marido, nem filhos, então a igreja deveria entrar em ação. Depois, o texto vai falar a respeito dos líderes da igreja e depois dos escravos. É justamente nessa parte que nós paramos, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler novamente aqui 1 Timóteo 5, do versículo 17 até o 6:2, tá? A gente já leu semana passada, mas a gente precisa recordar. Quem poderia fazer a leitura para a gente, por favor? A Camila, não, ela fala demais. Ô, Ivana, você pode fazer essa leitura, por favor? Assim, só confirma para mim? 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, do 17 até o capítulo 6, 2. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaçais o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e de tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Dos senhores e dos servos. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel
não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço. É crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Beleza, valeu. Gente, então vocês podem perceber aí que Paulo está tratando de dois grupos, né? E você fala, nossa, aqui tem a ver uma coisa com outra, aí tem até uma menção de vinho no meio aqui, uma recomendação, uma receita. A gente vai conversar sobre isso também. Lembrando que, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer um comentário, né? Pode abrir o microfone aí, me interromper e falar, não tem problema não, tá? Gente, eu tenho aqui a versão NVI. É interessante a gente ler em mais de uma versão e eu vou seguir por ela, tá bom? Assim a gente tem pelo menos dois aspectos. Olhem para o versículo 17, que vai dizer o seguinte: os presbíteros, olha só, é uma palavra que nós utilizamos, né? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Tá? E especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Aqui no versículo 17, ele está focando nas atividades pastorais. A palavra presbítero, ela está transliterada do grego. Isso é, quando você lê lá no gregós, né, você vai ler com esse som, presbíteros, entendeu? Presbíteroi, aqui é no plural, né? Então, é uma palavra que não tem uma tradução, às vezes é anciões, às vezes o ancião, né? Mas normalmente é presbítero mesmo. E aqui nós temos as funções do presbítero. Aí você fala assim, poxa vida, eu não sou presbítero, eu nem quero ser presbítero, eu não sou pastor e não quero ser pastor. Beleza, você não quer, mas você tem presbíteros, né? Você tem pastores. Você precisa saber quais são as funções pastorais. Hoje nós temos presbíteros e pastores na nossa igreja, na central. E são bons, graças a Deus, glória a Deus, são bons pastores, bons presbíteros. Mas amanhã você pode sair da igreja por mudança de cidade, vai trabalhar em outro lugar e você vai congregar em outra igreja. E pode ser que você não tenha presbíteros da mesma qualidade. Então você precisa saber o que é um bom presbítero, o que é um bom pastor, para quando eles, e se eles errarem e pecarem, e o texto trata disso, como lidar com essa situação, tá bom? Então, é importante a gente saber disso aqui. Nós vamos verificar que a função desse presbítero, desses pastores, é liderar, olha só, né? Aparece liderança, né? Os que lideram bem são dignos de dupla honra. Essa dupla honra, ou dobrados honorários, tem a ver com um respeito que a congregação tem para com essas pessoas, mas também tem a ver com sustento financeiro. Como que a gente sabe que realmente tem a ver com sustento financeiro? Por causa das ilustrações que vão aparecer no versículo 18. Né? E a gente já vai chegar nesse versículo 18. Quando ele fala então vamos pensar em salário e em respeito. O presbítero que trabalha bem, o pastor que trabalha, que se exercita principalmente na pregação e no ensino, ele é digno de um bom salário. Não significa que ele precise receber um salário em dobro, exatamente o dobro, né? Mas o que o texto está destacando é ele precisa ser bem remunerado. Mas é qualquer pastor? Não. O texto fala de pastores que se dedicam, e a palavra que aparece aí no original é aquele que se fadiga. É a pessoa que cansa, que trabalha até a exaustão, né? A pessoa que é muito dedicada. Não está... Ai, meu Deus, está gravando, né? Mas vamos lá. Não está falando do pastor vagabundo. Tem muito pastor vagabundo por aí, que fica lá no escritorião, né? Fazendo nada, dá uns estudos mequetrefe,
faz uns sermões bem vagabundinho, né? Entra no site lá, sermãomole.com e copia, né? Entra na Wikipédia e copia. Não é desse tipo de pastor que está falando. O texto está se referindo a pastores que se dedicam à palavra e ao ensino. Aqui é ao logos e à didascalia. Logos é a palavra. Aqui ele está pensando em sermão. É o momento do sermão. E didascalia, que é o ensino, essa palavra vem da onde vem a palavra didática, ao ensino catequético, né? Então pensa aqui que é o pastor que se dedica ao sermão, é um sermão preparado, bonitinho, redondinho, e uma boa aula, um bom estudo, beleza? Então é disso que ele está falando. Quando ele fala desse se dedica, gente, aqui ele está falando no tempo presente, lá no grego. E o tempo presente indica uma ação contínua, constante. Em outras palavras, o pastor que é digno de dupla honra, de um bom salário, é o pastor não que uma vez ou outra deu um bom sermão, deu uma boa aula, mas é que antes ele deu um bom sermão, porque ele se dedicou muito. Hoje em dia ele dá um bom sermão e um bom estudo, porque ele continua se dedicando, e ele vai continuar dando bons sermões e bons estudos, porque ele vai continuar se dedicando, entenderam? Então, o presente indica uma ação contínua. Ele não vai parar. Essa é uma marca, uma característica desse pastor. Gente, é o seguinte, quando o pastor vai preparar um sermão, se é um assunto um texto, por exemplo, que ele não pregou ainda, ele vai gastar, depende do pastor, umas 15 horas por sermão. 15 horas. Então você bota na ponta do lápis aí. Tem pastores que preparam 2 sermões por semana. Já deu 30 horas. Se esse cara der uma EBD e uma célula, já pode colocar mais 10 horas de estudo. São 40 horas semanais. 40 horas semanais para o cara pensar num estudo e em sermões bons. Fora isso, o cara tem que aconselhar, visitar, administrar e apagar os incêndios que vira e mexe, surge. Estão entendendo? Então, assim, não é à toa que a profissão pastor nos Estados Unidos, teve uma pesquisa lá, que é uma das mais estressantes de todas, né? Então, é muito serviço, né? Então, às vezes, o membro não imagina o quanto de serviço o pastor tem. É bastante, tá bom? Então, por isso que Paulo está cobrando aqui da igreja, de nós, né? Não só o respeito, como ele faz lá em Hebreus 13, 17, como também um bom reconhecimento. Nós precisamos reconhecer nossos pastores. Até aqui, versículo 17, tranquilo? De boa? Então, beleza. Aí ele entra no versículo 18. Pois a escritura diz, não amordace o boi enquanto este debulha o cereal. Aqui, Paulo está citando Deuteronômio 25, 4. Tá? Era uma lei no Antigo Testamento. O boizinho, ele ficava lá girando a roda. Eram pedras que moíam o cereal. Uma pedra sobre a outra. Quando essa pedra girava, esmagava o cereal e formava a farinha. E o boizinho era responsável por ficar moendo esse negócio. E vira e mexe, ele pisava no cereal. E boi come o quê? Come isso daí, filho. Entendeu? Então, a lei é o seguinte, o boi está trabalhando. O boi ele é digno do salário dele. Se ele está produzindo farinha, se ele está trabalhando com cereal, não amarre a boca do bicho para que ele não coma. Deixa o boi comer, porque é o salário dele, né? Então é interessante, né? A Bíblia permite o trabalho dos animais. Repito, Deus vê com o dono dos animais, o criador dos animais,
o que tem autoridade sobre a vida dos animais, além de permitir o consumo da sua carne, o uso do seu corpo, também permite aqui o trabalho do animal. É uma ilustração super interessante mesmo, só podia sair da cabeça da cachola de Paulo. Só que é o seguinte, como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabe que essa ilustração, né, do boi não se aplicava apenas ao boi. Ele transfere isso para o ministro. E aí a ideia é a seguinte, olha, se o pastor está se dedicando de tempo integral para a igreja, gastando 40 horas por semana para ele alimentar o povo, para ele instruir o povo, para ele se dedicar ao povo, é justo que ele receba desse povo seu sustento. Gente, não tem como um pastor gastar 40 horas semanais entre estudos, bons estudos e bons sermões, e depois sair e trabalhar de outra coisa. Vai impactar. Não tem jeito. Então, se não é a igreja bancar essas pessoas, fica comprometido. Você esquisito agora. Fica comprometido o comprometimento desses homens. Por isso é importante. Quando dá, a gente entende que há igrejas que não tem como manter. Aí é outra situação. Mas a igreja podendo pagar os seus ministros, tá perfeito, tá bom? E aí vem uma segunda ilustração, não mais de Deuteronômio, mas de Lucas, que vai dizer o seguinte, a escritura diz, não amordace o boi enquanto este debulha o cereal, e o trabalhador merece seu salário. Essa expressão, o trabalhador merece o seu salário, não vem do Antigo Testamento. E aqui é bastante interessante. Essa expressão vem do Novo Testamento. Vem de Lucas. Lucas 10, 7. Quem fala isso é Jesus. E aqui a gente tem um lance muito legal. Paulo coloca o Antigo Testamento em pé de igualdade ao Novo Testamento. Porque ele cita a Escritura. Como diz a Escritura? Aí ele cita o Antigo e cita o Novo. Quando isso acontece, ele está colocando em pé de igualdade. Notem, então, aqui nós aprendemos que já no primeiro século, ainda dentro do Novo Testamento, os apóstolos e a igreja reconhecia os escritos dos apóstolos e os escritos dos evangelistas como escritura inspirada. Paulo está citando Lucas nesse momento. Tá? Mas como que isso é possível? Isso é possível. Por quê? Lucas, o Evangelho de Lucas... onde que eu anotei? Aqui. Anotei. O Evangelho de Lucas foi escrito mais ou menos no ano 63. E essa carta a Timóteo foi escrita entre 62 e 64. Entendeu? Então, Paulo pôde pegar o evangelho já inteiro, pronto e lido, e aqui ele faz uma menção a Lucas, ou ele pegou um rascunho do que um dia seria o evangelho, ou então, gente, quem conta a história de Paulo em Atos é Lucas. Eles eram brother, entendeu? Eles eram parceiro, eles se conheciam, eles conversavam, né? Então, Lucas teve muito contato com Paulo, Paulo teve muito contato com Lucas. E aí, troca ideia, né? E aí, como é que vai? Vai bem? Então, você vê que Jesus um dia disse isso, é mesmo? Vou registrar aqui, porque quando eu mandar uma carta, eu vou repetir. Então, é bem legal. E isso dentro da bibliologia, né, se chama autorrecomendação. É quando a Bíblia se autorrecomenda, quando ela se autocita, tá? Ela faz menção dela mesma, tá bom? Então, uma pinceladinha aí de bibliologia para vocês, tá? Então, o presbítero recebe o salário porque ele tem que se dedicar e a Bíblia diz isso. Até aqui tudo bem? Tudo beleza? Então tá bom. Sim. Ótimo. No versículo 19, ele começa a falar a respeito
de alguma acusação que o presbítero possa sofrer. Versículo 19. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Como é que é? Eu não posso acusar um presbítero se eu não tiver testemunha? Ah, mas isso é foro privilegiado. Isso aqui é Brasil agora? Isso aqui é... Não, o que é foro eclesiástico? Não, não pode. Calma, calma aí, segura sua revolta. Isso daqui é o padrão normal de tratamento quanto ao pecado. Isso é normal. É o mesmo procedimento de um irmão comum. Como assim? Calma. Lá em Mateus 18, versículos de 15 a 20, vai falar o seguinte: se o seu irmão pecar ou pecar contra ti, né? Em Mateus acho que é pecar contra ti, mas em outro evangelho vai falar simplesmente pecar. Então isso significa que se o irmão pecar contra mim, ou se ele cometeu algum tipo de pecado, você vai e conversa com a pessoa. Se ele se arrepender, beleza. Se ele não se arrepender, você leva 2 ou 3 testemunhas. Ah, são essas testemunhas aqui. Então, você leva a galera e fala, ó, estou conversando aqui com o irmão Felipe, que cometeu um pecado. Eu já repreendi ele uma vez, ele não se arrependeu, então estou trazendo aqui mais vocês 2, vocês 3, para também conversar com o irmão Felipe, que está em pecado. Aí os 3 vão conversar com o irmão Felipe, vão tentar convencer o irmão do Felipe do erro. Se ele escutar essa galera, beleza. Se ele não escutar, então o texto fala, olha, conte para a igreja, leve a situação para a igreja. Na nossa igreja, na presbiteriana, isso significa falar com o conselho. Então o assunto vai para o conselho. Então essas pessoas chegam no conselho e falam, olha, o irmão Felipe pecou, eu conversei com ele, levei essa galera, todo mundo conversou com ele, ele não quis aceitar. E aí, então, o conselho, a partir daí, toma as rédeas da situação. É nesse estágio do tratamento de pecado que Timóteo está sendo orientado para acolher acusação contra um presbítero. Então, e essa prática também vem do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio 17, 15, que fala que ninguém seria acusado ou apedrejado sem a confirmação de 2 ou 3 testemunhas. E isso era uma proteção legal. Porque um Zé Ruela lá, que não gostava do irmão Felipe, lá no Antigo Testamento agora, né? Chegava lá para Moisés e falou, ó, o Felipe comeu uma lagartixa. E não podia, era um animal impuro. Tem que morrer. Tá, mas você está acusando o irmão Felipe? Quem mais pode manter a sua palavra? Quem mais pode testemunhar contra? Não, só tem eu aqui. Ah, então não valia. Então era uma proteção para a pessoa. Era uma proteção contra falsas acusações. A mesma coisa é aplicada para o membro comum e a mesma coisa é aplicada para o líder da igreja. Isso livra o crente comum e o líder da igreja de falsas acusações, de acusações frívolas e infundadas. Porque uma coisa é chegar no ouvido da liderança, ó, o Felipe fez. Quem sabe disso? Não, só eu sei. É uma coisa. Não, o irmão Felipe fez. Quem sabe disso? Eu sei, o outro sabe, o outro, todo mundo já falou com ele. Ah, aí o quadro muda, tá? Então, isso servia de proteção e não é foro privilegiado, é a situação normal, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, seja para membro comum, seja para pastores. Belezura? 19 trata disso. E aí o versículo 20, ele invade esse mesmo assunto. Os que pecarem, aqui está pensando nos presbíteros, tá bom? Na pastorada. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público. Olha que vexame, hein? Em público. Para que os demais temam. Então,
Se esse presbítero, uma vez denunciado, se ele mesmo assim, se ele não se arrepender, se ele não quiser deixar a vida de pecados, ele deve ser repreendido em público. E aqui existe uma discussão, né? Se é em público diante dos demais presbíteros ou diante da igreja. Eu tenho a tendência a pensar que é diante da igreja. Por quê? Porque o versículo diz assim, ó, deverão ser repreendidos em público para que os demais temam. Parece que tem dois públicos aqui. Parece que a igreja é uma coisa, público é um povo e os demais é outra categoria, né? Então, ele é disciplinado publicamente. Isso se dá muitas vezes quando a igreja é comunicada, coisa e tal, né? Mas tem um propósito. E o propósito é para gerar temor nos outros presbíteros, né? Gente, quando alguém é disciplinado na igreja, eu já vou abrir para pergunta, alguma coisa daqui a pouco, tá? Quando alguém é disciplinado na igreja, por mais triste que seja, em primeiro lugar, serve isso para recuperar a pessoa, né? Restaurar o pecador, para que ela entenda a gravidade do pecado e ela se arrependa, né? Isso vai gerar vergonha. É verdade, gera vergonha. Nossa, mas vai deixar a pessoa triste. Vai deixar a pessoa triste. Sabe por quê? Porque o pecado é triste. Gente, Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. O próprio Deus morreu crucificado por causa dos nossos pecados. O pecado, ele é grave. O problema é que hoje em dia as igrejas passam a mão na cabeça do pecador, né? Infelizmente, quando a igreja disciplina, quando os líderes disciplinam membros, pastores, muitas e muitas vezes tem gente que fica do lado do pecador. Ai, olha só o que a igreja fez. Que falta de amor. Gente, quando isso acontece, é rebeldia obstinada. Falaram 1, 2, 3 vezes que e a pessoa não quis arredar o pé, né? Então, em primeiro lugar, a recuperação da pessoa. E, em segundo lugar, a santificação da igreja. A igreja precisa ser santa. A igreja precisa ser limpa, pura, sem ruga, sem mácula. E muito mais importante do que o escândalo que isso pode gerar, ai meu Deus, foi excluído. Antes de tudo, está a santidade da noiva de Cristo. Tá? E isso é sério, é triste, mas precisa acontecer. Tá? E aqui acontece mais uma coisa. Esses versículos nos mostram que pastores, eles podem pecar. Podem no sentido de não que tem permissão, né? Mas que eles são... que pode acontecer. Sabe por quê? Pastores são seres humanos. É gente como eu, gente como você, né? Se eu sou grosso com a minha esposa, de vez em quando, né, mozão? Diz aí. Não, de vez em quando não, bem raramente, de vez em quando. O que é isso? Eu sou amor de pessoa. Né? Pastor também briga com a mulher, galera. Pastor também acorda desanimadão. Pastor, de vez em quando, também fala atravessado. Né? Pastor, às vezes, houve casos, né? Não na nossa igreja, pensando em Dado e Flávio, graças a Deus, mas, gente, tem pastor roubando igreja por aí. Tem pastor adulterando. Teve um pastor que vendeu para o meu pai um apartamento fantasma. Pastor, né? Então, eles pecam. Coisas graves ou coisas mais simples, né? Mas eles pecam. São seres humanos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente que vê, né? O Dado, o Flávio, né? O Aranha Pai pregando de terno e gravata. Gente, eles usam bermuda também. Né? Vocês acham que quando eles vão na praia, eles entram de terno e gravata? Claro que não, né? Uma vez eu encontrei com o Flávio
no centro, eu olhei para ele, tava de bermuda, eu fiquei escandalizado. Falei, gente, eu olhei para ele, pastor, o senhor usa bermuda? Ele olhou para mim com aquela cara e falou assim, pastor tem canela também. Ai, gente, quase tirar uma foto. Eu deveria ter tirado uma foto, ô Lucas. Eu deveria ter tirado uma foto. Eu achei o máximo. Eu olhei aquela perna e falei, gente, e é uma perna pálida, né? Não toma um sol, só vê calça. Deixa eu parar de falar, porque daqui a pouco a Jéssica vem aqui brigar comigo. Resumindo, pastor é gente, tá? E eles podem pecar, mas também são passíveis de repreensão, tá bom? Vamos continuar aqui, senão eu me empolgo, começo a falar que não devo, aí eu que vou ser repreendido, né? Aí toca, enfim, tá bom. 21, olha para o versículo 20. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Fora... Vou fazer um comentário rapidinho. Oi, aqui é o Vinícius. Você estava falando aí de bermuda e tal, né? Eu só fazer uma adenda aqui. Quando eu era diácono, aqui na minha igreja central, aqui em Tatuí, eu não podia usar bermuda na rua. Eu tinha que usar... Uma vez eu fui jogar lixo na esquina da minha casa aqui, aí uma família muito tradicional viu eu de bermuda. Já foi no ouvido do pastor. Aí aquele calorão, para jogar lixo, eu tenho que colocar minha calça comprida para jogar lixo, para depois eu voltar aqui em casa e colocar a tal de bermuda. Passei, assim, muita coisa desse jeito. É brincadeira, né? É brincadeira. De vez em quando o Hernandes Dias Lopes posta umas fotos na praia, né? E o pessoal fica horrorizado. Gente, eu imaginava que ele entrava de terno e gravata nas ondas lá, né? Mas tudo bem. Mas enfim. Se o cara entrar de terno e gravata no mar, vão pensar que é suicídio. Mas tá bom. Felipe. Oi. O André e a Marina pegou a fase boa dos diáconos, né? Porque eu, quando eu entrei, não podia usar bermuda lá no pátio. Não tinha. A gente ficava debaixo daquele sol lá. E até a época do Márcio Marino, Robson, assim, eles repreendiam a gente, que não podia mesmo. Depois foi mudando, foi vendo que ali no pátio só o pessoal não sobe, né? Não vai lá para cima. Aí começou a colocar uniforme, que a gente não tinha, era só colete. Mas ali não podia usar bermuda, não. Várias vezes já vi gente repreendida, eu já fui repreendido, uma vez usei uma calça pula-brejo, já fui repreendido também, porque não podia. Mas para ficar no pátio, hein? Porque a gente estava no pátio, não podia, não. Então eu queria falar um negócio, Felipe, esse negócio da disciplina que você falou. Semana passada nós comentamos um pouquinho sobre isso. É que eu acho que, assim, a igreja não sabe da disciplina, né? A igreja foi aprendendo com o tempo a lidar com isso, porque esse negócio de expor, né, o pecado da pessoa, na igreja era só o sexo que era exposto. Principalmente, né, estou falando da igreja presbiteriana central, porque lá era só quando um adolescente transou antes do casamento, quando acontecia isso, que começava a expor as pessoas. Mas se a gente for pensar em disciplina, a gente vai ter pessoas sendo disciplinadas todos os dias, né? Porque nós pecamos todos os dias, né? Presbíteros, né, cometem seus erros também, são eles que estão disciplinando, pensando assim que eles deveriam ser disciplinados também. Então, eu acho que a disciplina, realmente, ela deve ocorrer porque ela é bíblica e tudo mais. São repreensíveis, as pessoas foram votadas, né, foram eleitas ali por Deus e pela igreja, escolhidas, né? Mas eu acho que a igreja ainda não sabe tratar um pouco disso, veio melhorando com o tempo, porque isso a gente foi vendo que foi acabando um pouco dessa exposição, mas eu acho que está certo, tem que ser falado, tem que ser levado. Um caso recente que a gente ficou sabendo numa outra igreja, o pastor foi lá na frente, não expôs a pessoa, mas falou do caso, falou que a pessoa estava sendo disciplinada, o presbítero estava sendo disciplinado por um problema disso e disso. Então, assim, a igreja tem que saber porque a igreja elegeu essas pessoas. Mas antigamente, assim, eu acho que a igreja não sabia muito bem lidar com isso, não. Ela foi melhorando bem. Como tudo, a igreja ela vai aprendendo, né? E principalmente a igreja, principalmente os irmãos vão aprendendo. Mas um fato interessante sobre a disciplina eclesiástica é que ela é feita diante da rebeldia e dureza do coração,
né? Então, a pessoa só deve ser disciplinada, como eu falei, se ela foi repreendida 1, 2, 3 vezes, e aí, como último recurso, aí entra a disciplina, né? Mas é um fato que está se tornando cada vez mais raro, e quando acontece, é triste de qualquer forma mesmo. Muito bom. Versículo 21. Estamos caminhando devagar hoje, mas tudo bem. Vocês me desculpem, viu? Versículo 21. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Olha um detalhe legal aqui para a gente conversar. A que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Quando ele fala que eu os exorto, ou na versão ara, né, mais rebuscada, conjuro-te, meu Deus do céu, que negócio é esse? Tem a ideia de pedir com insistência, pedir solenemente, né? Eu peço né, com insistência. E o que ele vai pedir? Ele vai pedir e ele pede diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos. Eu quero fazer um parêntese aqui, né? Gente, não apenas houve a nossa eleição, mas houve também uma eleição angelical. Então, assim, nós somos seres humanos eleitos e também houve uma eleição dos anjos. A diferença é a seguinte, que a nossa eleição, ela tem a ver com uma mudança de posição. Antes nós estávamos entregues a Satanás e ao pecado e nas trevas, perdidos, miseráveis e desgraçados. E Deus nos escolheu para essa mudança de posição. Hoje nós somos santos, regenerados, ungidos, né? Nós pertencemos à noiva. Então, essa eleição nossa diz respeito a uma mudança de situação. A eleição angelical diz respeito a manter a posição. Porque os anjos que não foram eleitos, aí eles caíram, né? Eles seguiram a Satanás, se rebelaram contra Deus, e hoje estão por esse mundão aí, aprontando de tudo e fazendo o que eles fazem, né? Então, a eleição do ser humano diz respeito à mudança de posição. E a eleição angelical diz respeito à manutenção de posição. Beleza? Então, um tapinha aí também sobre a eleição dos anjos. Anjos eleitos. Que legal, né? Então, ele vai exortar diante dos anjos eleitos o quê? A que procure observar essas instruções sem parcialidade e sem favoritismo. E é um treco lógico que ele coloca isso, por quê? Mano, você tá lá convivendo com seu amigo, né? De repente chega uma acusação contra ele. Você fala, meu Deus do céu, eu gosto tanto do Felipe, mas ele pisou na bola, e agora estão acusando ele, e tá seguindo o trâmite certinho, tá aqui as testemunhas, o presbítero Felipe, tadinho, eu não sou nada, né? Mas faz de conta. O presbítero Felipe é tão gente boa, a gente gosta tanto. Vamos dar uma maciada, vamos passar um paninho, vamos dar uma abafada. Tô dando uma situação aqui que não existe. Gente, pode acontecer, né? O pastor, o conselho pode ter ter essa tentação de não ser justo e de ser imparcial, né? Então, aqui ele está colocando essa situação de não ser parcial, tem que ser justo. Então, se antes seguiu o procedimento com o presbítero X, o rito foi correto, foi certinho, e agora é com o presbítero Felipe, então vamos seguir certinho, sem favoritismo, sem passar pano, nem mais, nem menos. Justiça. Justiça, tá? Então a vara tem que comer solto para todo mundo, da mesma forma, tá? E é legal o Paulo colocar essa observação, porque de fato é uma tentação. A gente tende a pegar mais leve com quem a gente gosta mais, né? Complicado. Nesse âmbito, então,
de exortação, de disciplina de pastor, coisa e tal, esses bafafá, esses casos de família eclesiástica que acontecem de vez em quando, lá no 21, ele faz uma observação importante. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Colocar a mão? Como assim não se precipitar em colocar as mãos? Aqui ele está falando sobre a ordenação. Ele está falando, olha, ordenar as pessoas pastores, ordenar a galera presbítero é um negócio muito legal, é uma bênção, a igreja precisa, falta obreiros, mas não seja precipitado. Fique empolgado, mas não se empolgue demais a ponto de você ficar cego e ordenar qualquer um. Não se precipite. Vá com calma, tá? É legal que na nossa igreja, como denominação, a pessoa que quer ser pastor, a pessoa que quer ser pastora, não, o homem que quer ser pastor, ele precisa ter, no mínimo, é a lei, né? Às vezes foge a regra. A lei diz, né? A igreja tem que ter 3 anos de membresia na mesma igreja, né? Então, por exemplo, tem que ter 3 anos na igreja, na mesma igreja, demonstrando interesse, trabalhando, edificando irmãos, demonstrando a sua capacidade e o seu interesse, são 3 anos. Mais 4 anos de seminário, aí vai lá com o SPS aqui, né? Avenida Brasil, 1200, fica lá por 4 anos, e é grego, hebraico, teologia bíblica, teologia sistemática, enfim, tuxa isso na cabeça do caboclo, né? E mais 1 ano de licenciatura. Gente, são 8 anos para a igreja presbiteriana formar um pastor, né? Então, o próprio sistema presbiteriano é legal porque impossibilita o cara de ser ordenado precocemente, né? De vez em quando escapa uns pica-fumo da vida aí, né? E dá problema depois. Mas, via de regra, o sistema ele é bom e ele funciona, tá bom? E é legal que se você abrir lá no capítulo 3, abre lá sua Bíblia, 1 Timóteo 3, a partir do versículo 2, ele vai falar das características do bispo, do presbítero, tá? O pastor precisa ter essas características. O pastor precisa ter essas características. Vai ter pastor que vai ter todas bonitinhas e redondinhas, e tem outras características que talvez um cara ou outro precisa melhorar, né? Mas ele vai destacar aqui, no capítulo 3, que esse candidato, esse pastor, ele precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, entendeu? Tem que ser, se for casado, fiel, bonitinho, não pode ser mulherengo, lógico que não pode, né? Moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, tem que saber ensinar, não pode ser chegado num vinho, e aqui ele vai citar vinho lá no texto que a gente leu, né? Então, aqui, esse apegado ao vinho é o cara manguaçar mesmo, né? Não pode. Ih, me perdi aqui. Só porque eu falei do vinho, já me perdi. Do vinho. Não pode ser violento, tem que ser amável, pacífico, não pode ser apegado ao dinheiro, né? Os filhos devem ser sujeitos. Então, todas essas características precisam estar nesse candidato que será ordenado, tá? Vamos tentar caminhar, pelo menos terminar o capítulo 5, e aí semana que vem eu entro no 6, tá? Talvez nem isso. Então, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Por que ele fala do pecado dos outros? Porque se você souber que esse candidato a pastor, ele é violento, ele não é hospitaleiro, ele tem má fama, mas mesmo assim, você ordenar essa pessoa, você será cúmplice do pecado dele. Tá entendendo? Então, Paulo está tentando resolver problemas lá na raiz. Porque o cara foi ordenado já
tendo uma fama, já sendo violento, já sendo briguento, já sendo fofoqueiro, pô, vocês sabiam que o cara era desse jeito e mesmo assim vocês ordenaram? Eu tô brigando aqui com o presbitério, tá? Faz de conta. Então, assim, quem ordenou se torna culpado disso. Não pode. Não pode. Tá bom? Então, fica de olho aí na pastorada. Tem que ser bonitinho. E aí ele vai falar, conserve-se puro nesse âmbito, né? Não se suje com o pecado dos outros. Não participe do pecado dos outros. E o versículo 23, ele é bastante curioso, né? Mas o 23 que diz, não continue a beber somente água, tome também um pouco. Seus manguaceiros, vocês acharam que vocês iam se livrar, né? Dessa calma. É um pouco de vinho. Ih, me perdi. É engraçado falar do vinho, me perco. É um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Tadinho, Timóteo, ele era meio bichado, né? Ele tinha um estômago ruim e frequentes enfermidades. Fato é o seguinte, ponto 1, não é pecado beber bebida alcoólica. O que é? Ponto 2, o pecado está na embriaguez, tá bom? Então, quando lá no capítulo 3 fala que o cara não pode ser chegado na manguaça, é isso mesmo, ele não pode ser viciado. Mas o uso do álcool, isso é permitido. Principalmente nessa época aqui, que era praticamente usado como remédio. Gente, o povo, aqui, né, aqui em Éfeso, Império Romano, não era essa água encanada, com flúor, com cloro, com tratamento, e você abre a torneirinha e sai aquela água límpida e tal, que você bebe, não tem problema nenhum, né? Não existe isso. A água era ruim, era contaminada de um monte de coisa, né? Às vezes era até salgada, né? Então o que eles faziam? Ou eles tomavam vinho, né? Para hidratar realmente, e era alcoólico, não vem que se fala, poxa, era alcoólico, né? Ou eles tomavam vinho para substituir a água, ou eles misturavam vinho na água como remédio para dar uma matada nas bactérias, nos coronavírus da época lá, né? Então isso acontecia. O vinho era utilizado até mesmo como remédio, não só para hidratar ou para festa, mas também como remédio também. Mas aí você pensa, né, o que tem a ver o assunto do vinho na hora desse além nos presbíteros, né? Gente, por isso que é um comentário parentético, né? Ele está aqui, ele está vindo, ele está falando do assunto dos presbíteros, ele abre um parêntese, faz esse comentário, fecha e depois ele vai continuar, ele vai voltar no assunto dos presbíteros. Precisamos lembrar que quando Paulo escreveu a sua carta, não tinha ponto final, não tinha ponto e vírgula, não tinha exclamação, não tinha interrogação, não tinha colchete, não tinha nada dessas coisas. Era tudo letra, uma grudada na outra, uma juntinha na outra. Conforme dava na telha, ele escrevendo. Não tinha uma notinha de rodapé. Não tem um PS, 2 pontos. Olha, cuidado com o seu... Não, ele metia tudo escrito no mesmo lugar. Então, como ele está falando sobre os cuidados que ele deveria ter na ordenação de presbítero, ao que parece, deu um estalo na cabeça do Paulo e falou, já que a gente está falando aqui sobre os cuidados que você deve ter, lembre-se da sua própria saúde. Então, assim, está dentro do assunto, né? Então, já que a gente está falando dos cuidados na ordenação, aproveitando esse assunto, lembre-se de cuidar da sua própria saúde, tá? Já que não tinha ponto e vírgula, 2 pontos, PS, nota de rodapé, né? Ele botou aí no meio, isso é muito comum, tá bom? Pode até parecer uma inserção posterior, mas não é. E aí, a gente está terminando aqui, não vou entrar no capítulo 6, porque sobre os escravos eu teria bastante coisa para falar, eu guardo para a semana que vem, né? E aí ele vai terminando lá no versículo 24 e 25, que diz, aí ele volta a falar dos presbíteros. Os pecados de alguns, presbíteros, está pensando na pastorada, os pecados de alguns são evidentes.
Tipo, o cara pecou, peca, e todo mundo sabe, é evidente, né? É diante de todo mundo. Então, os pecados de alguns são evidentes, mesmo que antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: alguns pecados são visíveis, mesmo que antes 2 ou 3 testemunhas cheguem para denunciar. Tá? Aí fica mais fácil. Aconteceu, todo mundo sabe, né? Então é evidente. Só que outros não são evidentes. E aí pode aparecer depois do cara ordenado. Então, o candidato, ele tem pecados aparentes. Olha, então vamos tratar aqui. Só que outras coisas são ocultas, que podem aparecer apenas quando o cara já for ordenado. Tá? Então, ele está alertando para isso. Ele pode pecar. E aí entra o versículo 25. Da mesma forma, as boas obras são evidentes. Então, ele faz um paralelo aqui. Coisas ruins podem ser evidentes ou ocultas, mas as boas obras são visíveis, são claras, né? Ou como diria o Enéas, né? É límpido como rocha, água de rocha. Ó, falava bonito, né? Uma pena, morreu. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. Então, no 25, ele faz um alerta. As más obras não podem permanecer ocultas. O pecado dos líderes precisam aparecer. Os pecados dos líderes precisam ser tratados biblicamente, com justiça, com honestidade, com santidade, visando a restauração, o perdão do pecado, a santificação da igreja e a edificação dela. Beleza? Só uma aplicação aqui, é a mesma aplicação da outra vez. Nós precisamos orar pelos nossos pastores. Né? Eles pastoreiam todo mundo e ninguém pastoreia eles. Eles oram por todo mundo e ninguém, talvez estou sendo injusto, mas eu estou querendo exagerar para impactar mesmo. Né? Quem ora por eles? Nós precisamos orar. Tá? Orar para que eles se mantenham santos, fiéis, animados, porque pastor desanimado é uma desgraça, né? É ruim. Né? E a gente precisa obedecer e escutar, porque lá em Hebreus 13, fala que eles zelam pelas nossas aulas como quem há de prestar contas. Eles estarão diante de Deus um dia prestando contas do que eles fizeram. É muito, muito sério, por isso a gente precisa orar por eles, quando passar lá na porta, bater no ombrinho, não pode bater, né? Então só dar um tchauzinho, falar, agradecer pelo sermão, dizer que ama eles, que gosta deles, que dá o dízimo feliz. Fala isso, o pastor vai adorar isso, né? Mas enfim, gente, eu vou parar por aqui. Alguma pergunta, algum comentário, alguma palavra de sabedoria, alguma piada? Não? Então tá bom. Então vamos orar e a gente termina. Odé, você tá por aí? Ora pra gente, por favor. Tô aqui. Pode deixar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor, através do Felipe, o Senhor, através do livro de Timóteo, nos ensinou mais um pouco sobre como que é viver em igreja, Senhor, como é lidar com os nossos líderes, Senhor, também se preocupar com o exercício deles, Senhor. Então esteja nos abençoando, esteja nos guiando, dando sabedoria para que a gente consiga, com todas as situações que a gente tem nas nossas igrejas, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Muitas vezes é difícil, às vezes, enxergar o problema do outro, ou até falar o problema do outro, mas eu tenho certeza que a gente juntos, Senhor, vamos nos ajudar para ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, nos ajude, nos abençoe, Senhor, cuide de todas as famílias da igreja, cuide de nós jovens, Senhor, cuide das pessoas que nos ensinam, né, Senhor, do Felipe, seminarista, do pastor Flávio, Senhor, do Robson, como presbítero, Senhor, também dos nossos líderes. Façam que eles nos ajudem, Senhor, a ser cada vez mais fiéis à Tua palavra, Senhor, cada vez mais fiéis ao Teu ensino. E nos dê um bom domingo, Senhor. Abençoe todas as famílias, todos os jovens, abençoe, faça que a gente consiga aí aproveitar o domingo para descansar ou para fazer alguma coisa que não conseguimos fazer durante a semana, Senhor. E também mais tarde
participando do teu culto. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, bom domingo, boa macarronada a todos.